deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
promessa não tardará. Oh, não. Eu sei que tenho crido, eu sei que és fiel. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Estamos chegando nesta noite abençoada de segunda-feira para mais uma edição aqui da nossa live Está na Bíblia. Seja bem-vindo à nossa programação, que Deus te abençoe. E o nosso tema hoje é uma benção, viu? Com certeza Deus vai falar profundamente ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. E o nosso companheiro, né, como de sempre, está conosco aqui, nosso amado pastor Carlos. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastora Dilson Camargo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando já nesse momento, né? Demos um pequeno atraso para os ajustes aqui da técnica, mas estamos aqui com satisfação nessa segunda-feira, já dia 16 de julho de 2018. Nós louvamos a Deus pela oportunidade rica que nós temos de estarmos mais uma vez compartilhando com os nossos queridos, entrar aí no seu lar, no seu recesso, né? E o nosso objetivo, a nossa intenção é de alguma forma somar aos nossos amados, aos nossos queridos, né? Um culto abençoado, com certeza Deus estará conosco. O tema é bastante interessante, como o pastor já disse, né? E nós queremos assim a atenção dos irmãos, dos nossos amados e queridos, porque é bastante relevante, né, aquilo que nós estaremos falando. Que Deus nos ajude, né, que nós possamos ser bastante sucintos, bastante profundos e bastante objetivos também, não é, pastor Adilson? Que cumpra-se o propósito de Deus de edificar, exortar e consolar a amada noiva que está nos assistindo, está nos ouvindo nesta noite especial. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Seja bem-vindo, amados, a nossa live aí, como de sempre, nós pedimos a vocês, compartilhe para nós aí, nos ajude, né, a levar essa palavra ao número máximo de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Pastor Carlos, já tem uma turma boa aqui conosco, ligadinha aqui, ó. Nossa irmã Valdirene está ligadinha conosco, presbítero Wilson, abração, nossa irmã Cirlei, a nossa irmã Andréia Lima, os irmãos da Assembleia de Deus Dom Pedro II, nossa irmã Marilda Camargo, um abração também, irmã Andréia, olha só, nossa pastora Isabel Cristina, irmã Janaína, a nossa irmã Aline Dutra, um povão aqui, pastor, a nossa irmã Rosemary, Raquel, Alexandre, Simone, nossa irmã Mirinha, o nosso querido irmão Diácono João, olha só, a Neuza, também a irmã Neuza, né? A mamãe do pastor Diego, um abração,
nossa irmã Gislaine Mendes aqui, a esposa do diácono Ricardo, que está conosco aqui hoje, pastor, nosso irmão Genivaldo, e é isso aí, com certeza o assunto hoje é muito importante, né, pastor? Eu tenho certeza aí que Deus vai falar forte aos nossos corações. E o assunto nosso hoje, já vamos entrar aqui no nosso assunto, os cinco pecados de Israel no deserto. E esses pecados estão aí até hoje, né, pastor? Muita gente comete ele ainda, né? Com certeza é uma exortação. Acredito que o Espírito Santo, né, tenha trazido a nós também esse tema, né, devido à relevância dele, né, pastor Adilson? A palavra de Deus diz em Romanos 15:4 que todas as coisas que anteriormente foram escritas para o nosso ensino, né? Para que pela paciência e as consolações das Escrituras nós tenhamos esperança. E dentro do texto, né, que nós tiramos, que é 1 aos Coríntios, capítulo 10, né, do 1 até o verso 12, o verso 11 ou 12, o verso 11 ele encerra, né, o Senhor Deus, falando que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós e de nossos filhos, né, a quem os fins dos séculos são chegados. Então, com certeza, né, nós precisamos atentar para esses 5 pecados, porque acreditamos de fato que esses 5 pecados, eles que foi referido pelo apóstolo Paulo aqui, né, eles englobam todos os pecados, né, que a igreja, né, se não vigiar, pode também cometer. E, né, infelizmente, né, pastor Adilson, muitos, como a nação de Israel não entrou na terra prometida, infelizmente muitos cristãos, né, nós vemos na leitura do capítulo 11 a seguir, de 1 aos Coríntios, ele fala, né, que por causa de nós não nos julgarmos, Deus nos julga, Deus nos disciplina, e por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que já partiram, já morreram, estavam dormindo, salvos, mas antes da hora, né, antes do momento, né, que estava estabelecido, deixaram a obra por fazer, exatamente por causa desses pecados que tiraram a nação de Israel da terra prometida, a nação que saiu do Egito. Então vamos tomar bastante cuidado, vamos prestar bastante atenção naquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações através desse tema, né, os pecados de Israel no deserto. Maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para nós darmos início aqui, pastor, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui nessa noite, nós pegamos como texto base, né, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 6 a seguir, que diz assim, olha, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o verso 10 ele fala, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então nós vemos, pastor, que são pelo menos 5 pecados, né, que ele fala para nós aqui, né, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, né, o colocar Deus à prova e a murmuração. Isso são pecados que com certeza estão aí, né, ativos aí, infelizmente, né, estão aí ativos no nosso dia a dia. E nós vamos aqui, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos, né, pastor, tentar esclarecer, né, algumas verdades da Bíblia a respeito dessas questões que nós acabamos de citar aqui nesta hora. Um abração para a nossa irmã Adenide, está ligadinha conosco, nosso irmão Alexandre Pereira também ligadinho, e se você tiver, né, pastor, alguma dúvida, pode mandar a sua questão também, que é a sua pergunta, tá, que nós estamos aqui, o pastor está aqui, vai estar esclarecendo você aí, segundo a palavra de Deus. Pastor, no versículo 6 diz assim, olha, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Em primeiro lugar, pastor, eu queria perguntar para o senhor o que é cobiça, né? O pecado da cobiça. Você fala do pecado aqui da cobiça. O que é a cobiça, pastor? Glória a Deus. Queria fazer uma introdução antes, pastor Adilson, posso? Pode, à vontade. É interessante, né? É interessante que Paulo, ele escreve essa carta, né, aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala, né, algo muito interessante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, né? Ele chama de pais, né? Não é uma carta direcionada diretamente aos judeus, como Hebreus foi, como 1º e 2 Pedro foi, como Tiago foi, escrita, né, diretamente aos judeus convertidos, mas aqui Paulo chama, né, de pais, né, da igreja também, dos gentios, ali Moisés, a nação de Israel, né, que estiveram ali no deserto, né, durante esses 40 anos. E é interessante a exortação que Paulo traz à igreja, pastor Adilson, nossos queridos, ele fala, né, desse processo, né? Então eles saíram debaixo da servidão de Faraó dos egípcios, né? Eles foram batizados no mar e na nuvem, eles participaram da ceia, né? Ali onde eles comeram do maná e eles beberam da água que saía da rocha. Então, um simbolismo daquilo que de fato aconteceu conosco, né? Nós também saímos do Egito, do mundo, nós fomos batizados na água, né? Fomos batizados, fomos introduzidos no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, né? Temos participado da ceia, né? E hoje estamos, vamos dizer assim, no deserto desse mundo. Então Paulo, ele faz assim uma veemente advertência, né? Ele usa várias vezes, olha, não quero que vocês ignorem que todos, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual, né, todos praticamente ficaram caídos no deserto. Isso é muito relevante para nós hoje, né? Relevantíssimo, né? Uma exortação, né, bastante forte para nós, a igreja. Infelizmente, nós, a igreja, uma grande maioria da igreja, não tem recebido essa exortação, né? Porque muitos irmãos, dezenas de milhares de irmãos, têm saído da terra também antes do tempo, né? Porque não tem se examinado, como nós já falamos, né? E tem, infelizmente, praticado esses mesmos pecados que levou praticamente a nação de Israel, aquela que saiu do Egito, né, perecer no deserto. Os filhos deles entraram depois deles, mas aquela nação não entrou. Então, nós temos que estar bastante cautelosos, né, que esse texto, ele precisa até ser pregados em santas ceias, né, de uma forma bem longa, a fim de que a igreja seja exortada a não entrar pelo caminho que a nação de Israel, nossos pais, como Paulo diz, né, eles entraram. E um dos primeiros pecados, né, o primeiro pecado que Paulo realmente cita é a cobiça, né? A cobiça em si não é alguma coisa errada, o querer, né, o almejar, o desejar, né, a princípio, né, não é um pecado, assim como o comer não é um pecado, né, o sexo em si não é um pecado dentro dos padrões, né, o falar não é um pecado, né, mas ele acaba tornando-se pecado, né, quando há uma exacerbação, quando eles são assim cometidos, né, de uma forma irregular ou não de acordo com o padrão, de acordo com a moralidade de Deus. E a cobiça em si, né, ela não é algo errado, né? Cobiça é uma ambição
Paulo, certa vez, ele disse: se alguém deseja, é a mesma palavra cobiça, né? Se alguém deseja, no original grego, é a mesma palavra para cobiça. Se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra, deseja. Por isso que ele faz essa ressalva: não cobice coisas más, né? Porque o cobiçar em si, ele não é pecado, o querer, né? o almejar, mas quando ele começa a ultrapassar os limites, né? Nós vemos que no próprio Decálogo, né? 20, Êxodo 17, tem uma advertência, né? De não cobiçar. Aí ele fala o que não deve se cobiçar: a mulher do próximo, o campo do próximo, o boi do próximo, a formosura da mulher. Então, a cobiça em si, ela não é pecado. Querer, né, essa ambição, né? Há uma ambição, na verdade, no coração do homem, né? Falando da igreja, até lá em Cantares, diz que o rei vai cobiçar a vossa formosura, falando da noiva, né? Da igreja em si. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essa relação, né? Quando esse querer, ele ultrapassa, na verdade, os limites estabelecidos, né? Pelo amor, pela misericórdia, pela bondade em si. Glória a Deus. Com certeza é muito relevante esse assunto, né, pastor? Então, a cobiça dentro de uma normalidade, né, dentro daquilo que praticamente Deus estabeleceu, não tem muita dificuldade. Agora, pastor, no livro de Provérbios, no capítulo 30, né, o verso 15, lá o verso 16, ele fala assim: olha, a sanguessuga tem 2 filhas, né, a saber, Dadá. E ele fala assim: olha, coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. A primeira é o Seol, né? O segundo é a madre estéril. Terceiro é a terra que não se farta de água. E quarto é o fogo que nunca diz basta. Então, nós vemos que são 4 coisas que não se fartam. Agora, nós podemos dizer, pastor, que esse não só a cobiça de uma forma natural, mas já o pecado de cobiça, algo que está, né, exacerbado, que está fora do natural. Nós podemos dizer que esse pecado é um pecado que ele é insaciável? Na verdade, ele na verdade, é um poço sem fundo, na verdade, né? Glória a Deus. Esse desejo. A Bíblia diz que aquele que ama a riqueza, né, nunca se farta do dinheiro, da renda, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né, com essa questão, não só da cobiça, mas enfim, de todas os outros pecados. A Bíblia tem muito realmente a dizer a respeito da cobiça, né, desse desejo, né, e desse desejo das coisas que não nos é lícito, né? E a Bíblia diz, né, um dos né, ali do Velho Testamento, Acã, né? Acã, quando ele viu uma boa capa babilônica, né, uma cunha de ouro, né, uma barra de prata ali, a Bíblia diz, né, ele diz que ele os cobiçou e os tomou, né? O apóstolo Tiago, ele diz que quando, né, a cobiça, né, ela dá luz ao pecado, né? Então, quando a cobiça ela se consuma, ela dá luz ao pecado. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse desejar que não é, né, dentro dos padrões de Deus. É algo, né, a Bíblia, como nós falamos, fala-se muito da cobiça, né? Esse apetite veemente, e a cobiça, ela com certeza ela atinge, né, várias áreas da nossa vida, né? Eles cobiçaram ali no deserto, né? Eles tiveram assim intenso desejo pela comida dos egípcios, né? Nós vemos que quando Deus ali mandou codornizes, né, eles foram com uma avidez tão grande que chocou a Deus, e Deus até os pune severamente. Então nós, como cristãos renascidos, teremos que tomar bastante cuidado dessa cobiça, desse querer, porque o querer em si, o almejar em si, né, não se é pecado, mas quando se tem esse desejo de ter coisas, né, que não são lícitas, nem, né, nos são,
né, o apóstolo que escreveu aos Hebreus, né, capítulo 3, capítulo 4, verso 5 de Hebreus, ele falando que ninguém deve tomar esta honra ou querer esta honra para si, né, a não ser quando ser chamado por Deus. Então nós não temos dificuldade em querer as coisas, mas quando nós começamos a cobiçar, né, ter esse desejo veemente, né, aí ele acaba se tornando um grande pecado. E com certeza, né, Israel ele sofreu muito com relação a essa questão da cobiça, né, de querer ter, e não ter limites para ter, e não ter também nem limites para se o obter, né? Que tudo que visa é querer ter, na verdade, para satisfazer, e muitas das vezes satisfazer, né, o seu orgulho, a sua soberba, a sua sobranceria, a sua altivez, ou querer, né, estar por cima ou sobressaindo. Então nós temos que tomar bastante cuidado com a questão da cobiça, né? Porque ela está listada entre o primeiro pecado que Israel cometeu ali ao sair do Egito, né? Ele esteve ali cobiçando, como a Bíblia diz, né? Eles cobiçaram coisas más, né? Coisas que não eram lícitas, né? Desagradou terrivelmente o coração de Deus, né, quando Deus oferece algo a eles e eles rejeitam aquilo que Deus os oferece, né, e almeja e quer ter outras coisas, né? Eles desejaram ansiosamente ter carne, né, e Deus lhes deu carne. Infelizmente, essa carne, né, que Deus lhes deu serviu para tropeço e para destruição deles. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Nós precisamos saber se é lícito, né, se glorifica a Deus, se honra a Deus, né, se vai também nos fazer bem. Maravilha, louvado seja Deus. Um abração para o nosso irmão Bispo, está ligadinho conosco, nossa irmã Viviane Santos, pastor Luzair, né, o pastor Nil, o grande pastor Nil aí que congrega conosco aqui, um abração, pastor Nil. Ariane ligadinho conosco, Adair, pastor Marcelão está ligado conosco também, nosso irmão Ademir ligadinho, irmã Rita, ela está dizendo aqui, ó, Deus seja louvado, irmã Adriana, né, Rosilena, um abraço para nossa irmã também, nossa irmã Pati ligadinho conosco, nossa irmã Tássia, e é isso aí, manda sua pergunta para cá, sua sugestão, participe conosco, né, compartilhe para nós esta live, tá bom? Para que Deus possa continuar nos abençoando. O pastor Uzair colocou aqui, pastor, olha, concupiscência dos olhos, né, tem o mesmo sentido da cobiça, né, praticamente tem o mesmo sentido, né. Pastor Carlos, nós sabemos que Deus, ele é um Deus de limites, né? Deus, com certeza, Deus é um Deus de limites, e Deus é um Deus que gosta, né? Que nós também, né? É o desejo dele que nós tenhamos limites também, porque limite faz bem, né, pastor? Limite faz bem pra gente, né? O limite, ele nos dá segurança, né? Vamos dizer assim, né? E nós sabemos, então, que o pecado de cobiça aí, né? Ele, sem limites, é um problema muito grande. Então eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro lugar, primeira pergunta, né? Duas numa só, na verdade. Então a primeira seria assim, pastor, olha, a cobiça está ligado com a inveja, né? A cobiça, logicamente, né? Ela desenfreada, né? E quais são os efeitos nocivos, né? Que uma pessoa que pratica esse pecado pode acontecer com ele? Interessante que Tiago 1,17, né? Ele diz que todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Como nós falamos, o querer, enfim, né? O almejar em si, ele não é pecado, mas a partir do momento que ele exacerba, ele ultrapassa os limites, na verdade, nós acabamos sendo tentados, né? Por esse querer ter, né? E aí nós somos levados, infelizmente, né? A carne, né? Ela acaba sobressaindo e nós acabamos querendo ter coisas, né? Que até mesmo não são lícitas,
Nós vemos no caso, né, do rei Davi com Batseba, né, uma coisa horrível, né? Nós vemos ali o grande prejuízo dele ter cobiçado a mulher do seu próximo, de um dos seus soldados, né, dos mais fiéis. Nós vemos ali a desgraça total, né, que alastrou na vida e na família do rei Davi. Então, nós somos tentados, né? Ele foi tentado pelo desejo dele de ter. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós temos que ter regra, como você diz, né? As regras, elas servem, né? As leis, elas servem-nos de proteção, né? Para nos guardar, para nos manter dentro dos limites. E quando nós temos, né? Se tem pessoas que têm problemas com a cobiça, né? O querer ter, né? Não pode ver um carro que quer ter o carro de qualquer jeito, não pode ver um móvel que quer, não pode ver um terno que fica desesperado querendo ter, e com certeza tem muita, a cobiça, na verdade, é algo, né, muito próprio do homem caído, que todos nós, né, ao nos converter, precisamos nos despojar realmente da cobiça, né, porque todo tipo de tentação vem, na verdade, por causa da nossa própria cobiça, do nosso querer ter, né, e esse querer ter, muitas das vezes, nós queremos ter, né, pastor Adilson, muitas vezes, coisas que o nosso dinheiro não pode pagar. Né? E aí você entra no cartão de crédito, você entra no cheque especial por causa da sua cobiça, você é tentado, né? Você não aguenta, você não se domina, né? E aí os prejuízos são, né, são intensos, são imensos, são largos, são abundantes. Então nós temos que realmente tomar bastante cuidado com essa questão da cobiça, né? Muitos querem, né, almejam ser pastores, almejam ser presbíteros, almejam dirigir uma congregação, almejam estar à frente. Nós temos que tomar cuidado com relação aos limites, né, com a chamada de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque a carne, ela não pode sobressair ao espírito. Então nós temos que avaliar, nós temos que ser bastante cautelosos, com certeza, com relação ao nosso querer, né, com relação aos nossos almejos, né, para nós não exacerbar. Nós vemos, né, a destruição de Acã, da família de Acã, toda a tribo praticamente envergonhada, né, toda a família morta por causa de uma cobiça, né, de algo que, né, ele poderia ter com certeza se controlado. Então nós precisamos do Espírito Santo, né, para mantermos, né, num padrão de humildade, de simplicidade. O próprio Deus, certa vez, ele fala para Baruque, né, você está almejando coisas altas, não almeje. Eu estou demolindo o que eu construí, né, e eu vou dar a sua vida como seu despojo. Então o próprio Deus, né, dizendo, olha, Baruque, você está querendo almejar alguma coisa? Não almeje, né, não fique cobiçando coisas grandes, né? Nós precisamos ter realmente desejos, bons desejos na direção do Espírito Santo, mas nós temos que tomar bastante cuidado com esses nossos desejos, com os nossos almejos, com essas nossas pretensões, né? Para que a carne, o diabo não entre e nós não tenhamos limites para o obter. Glória a Deus. No livro de Tiago, pastor, né, no capítulo 4, do verso 3, ele fala, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, né, para gastar em vossos próprios deleites. Então, Tiago está dizendo aqui que eles não alcançavam porque havia muita cobiça no coração deles, né, pastor? E eles pediam que Deus atendesse a cobiça dos seus corações. E diante desse versículo de Tiago, né, a gente pode dizer, pastor, que tem muitos crentes, né, vamos falar para os crentes praticamente, né, que eles praticamente estão espiritualizando a cobiça,
né? Porque a maior parte das suas orações, o maior tempo que se gasta nas suas orações é pedindo, né? Me dá, eu quero, eu preciso, né? Abra a porta, isso, aquilo. Então a gente vê que de certa forma, né? A cobiça, né? Essa questão da cobiça está sendo até de certa forma espiritualizada no meio do povo de Deus, né? Numa grande parte. E o próprio Tiago disse: olha, vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal, né, para gastar em vossos próprios deleites. Então, com certeza, é muito sério isso aí, né, pastor Carlos? A gente que vive, né, nós vivemos numa época capitalista, né, onde o que vale é o ter e não sim o ser, e muitas das vezes, né, nessa cobiça, né, a Bíblia fala isso, né, que se perderam, né, por causa das suas cobiças. Então, nesse desejo, nesse ânsia de ter, de aparecer, de se valorizar, né, de capitalizar, as pessoas ultrapassam os limites, né, e sai do ideal, né? Eu quero realmente ter para a glorificação e honra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 20, 31, né, quando ele estava se despedindo ali do presbitério, ele diz: olha, eu não cobicei de vocês nem prata, nem ouro, nem vestes. Essa também foi a postura de Samuel, né? Coloque-se diante de mim, de que eu tomei prata, de que eu tomei ouro. E hoje em dia nós precisamos tomar cuidado com esse desejo de ter, com esse desejo de obter, né? E ultrapassar os limites e ter e obter, ou ser fora do padrão de Deus, onde é Deus que deve ser glorificado, onde é Deus que deve ser exaltado. E essa advertência de Tiago é muito real, né? Vocês pedem e não recebem, né? Está absolutamente contrário do que Jesus Cristo diz: pedi e dar-se-vos-á, né? Peça e receba, que seu gozo seja maior. Desde que nós pedimos, né, para engrandecimento da glória de Deus, para socorrer o pobre, para socorrer o necessitado, com certeza não se torna um desejar, uma cobiça de coisas más ou de coisas ilícitas, né? Para a glória de Deus, Deus não haverá de negar, né, se houver esta consciência, né, que eu quero ter, mas para glorificar, para honrar o nosso querido Deus. Pastor Carlos, olha, muitas pessoas ainda podem, né, e devem crescer muito, né? Nós não estamos dizendo aqui que as pessoas não podem, né, querer conquistar, adquirir, né, mas porém com equilíbrio, né, e assim por diante. Agora, pastor, qual seria o limite, né, para o crescimento, para essa pessoa não ser uma pessoa cobiçadora? Eu acho que na verdade a necessidade, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, é inclinar para o Espírito, né? E jamais nós vamos satisfazer as concupiscências da carne, né? A cobiça, né, esse desejo desenfreado de ter, né, com certeza também é obra da carne, né? Ela torna-se esse querer, esse almejar, ele torna-se uma obra da carne, né? E a obra da carne, com certeza, ela só é combatida, ela só é administrada ou mantida sob controle se o cristão, se o salvo, ele se inclinar para o Espírito, ele procurar, né, se encher do Espírito Santo, né? Só assim mesmo ele vai continuar, ele vai ter um controle. Nós vemos o próprio rei Davi, né, pastor Adilson? O rei Davi diz: olha, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pobre de espírito, bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, né? Pobre é pitocheia no grego, é destituído. Então eu sou destituído de sabedoria, de entendimento minha. Quem me dá sabedoria, quem me dá entendimento, quem dita as regras, né, realmente deve ser Deus. Então só esse aprender com Jesus Cristo, né,
nós vemos claramente em Filipenses capítulo 2, ele diz, né, que subsistindo em forma de Deus, não se usurpou de ser Deus, né? E a Bíblia diz que, um pouquinho antes, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, só esse sentimento de humildade, de dependência, de satisfação, porque o cobiçoso, na verdade, também é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa que não está satisfeita. Então, estar satisfeito em Jesus Cristo, isso realmente é uma grande vacina, né, para nós mantermos num padrão de humildade, de santidade, de pureza e de controle. Maravilha, então a gente está aí, né? Olha, a cobiça é uma coisa muito séria. E você que está nos vendo aí, né? Aqui nós precisamos refletir, né? Como está a minha vida, a sua vida, a nossa vida? Somos pessoas que somos cobiçosos ou estamos contentes com aquilo que Deus tem proporcionado para a nossa vida? Um abraço aqui para a nossa irmã Tássia Vitor, nossa irmã Suzamara, olha, ligadinha conosco também. Nosso irmão Walter, Rosângela Rodrigues, nossa irmã Rosineide, olha, irmão Ricardo, tá aí a sogra ligadinha conosco também, abração. A minha cunhada, irmã Márcia, ligada conosco, está dizendo aqui, ó, paz, ensino maravilhoso, amém, irmã. Nosso irmão Jefferson, sobrinho, ligadinho também, Inácio Lima, ligado conosco, Everaldo, é isso aí, né, o povo de Deus aí, participando aqui da nossa live, da nossa programação aqui, né, está na Bíblia. Pastor, o tempo passa, a hora passa tão rápido, temos mais 4 para falar ainda, né? Glória a Deus. Podemos passar para o próximo, pastor? Só quer só falar algo, complementar aí? Falar algo, pastor, que Deus coloca no meu coração, né, com relação a Eva, né, a própria Eva, ela olhou a fruta, ela viu que era boa, bonita, né, para dar entendimento, e ela toma, né, ela ultrapassa o limite, né? Ela, ao invés de obedecer a Deus, ela obedece a sua carne, o diabo. Outra pessoa que nós vemos também é o próprio filho, né, Absalão. Quem me dera, é um desejo até que interessante, né, irmão Ricardo? Quem me dera que eu fosse rei de Israel. Ele viu o pai dele meio relaxado. Quem me dera ser o rei de Israel, que todo mundo viesse e eu pudesse julgar as pessoas. É uma cobiça, um desejo que acabou, né, sendo exacerbado a ponto dele querer depor o pai dele, se revoltou contra o pai dele. Por isso que 4 versos 5 do livro que nós citamos aqui de Hebreus, ele diz que ninguém tome para si esta honra, a não ser quando chamado por Deus. Então vamos estar satisfeitos, né, com aquilo, vamos, né, querer realmente, mas esse nosso querer, nós precisamos querer e trabalhar dentro daquilo que é lícito, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que não ultrapassa, não usurpa, não fere, não machuca, não pisa por cima, não humilha as pessoas, né? E nós podemos querer, né, e com certeza Deus há de nos abençoar dessa forma. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos querendo, né? Porque a cobiça, como nós falamos, a palavra grega para cobiça, com certeza em si, primeiramente, ela não tem uma conotação errada, mas ela pode, né, assumir, né, conotação errada, ações erradas. Maravilha, olha, quero fazer um convite para você, se inscreva aí no nosso canal, tá ok? Né, é só você entrar lá na Igreja Cristã Eleito de Deus no YouTube, temos aí, esses vídeos ficam lá depois também registrados, temos os vídeos dos cultos da igreja, é uma benção, tá bom? Se inscreva lá, né, e seja um participante conosco aí também, dos nossos vídeos na internet, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, vamos para o segundo pecado, então, amém? Vamos lá? Já foi o primeiro aí, que é cobiça, né? Segundo pecado, pastor, no versículo 7, ele deixa bem claro para nós, diz assim, olha, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para vestir-se. Idolatria, pastor, né? Idolatria é uma coisa que, principalmente assim, no meio evangélico, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas podem pensar assim, não, a idolatria já foi erradicada, né? Já não existe mais no meio evangélico, agora somos convertidos, conhecemos a palavra,
e conhecemos a verdade e tal, né? Mas aqui está falando do povo de Deus, né, pastor? Ele está se referindo ao povo de Deus aqui. Ele fala, não vos façais por idólatras. Pastor, como que nós podemos definir idolatria? Idolatria, na verdade, né, pastor Adilson, é a causa, né, de toda a rebelião, né, porque tem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, o segundo é amar o próximo como a si mesmo, e logo a seguir ele já fala para nós não fazermos imagens de esculturas, né, porque a idolatria, na verdade, é uma rebelião, na verdade, contra a autoridade de Deus, né? Fazer um ídolo, né, é colocar a autoridade de Deus, né, em segundo plano, e tudo, né, tudo, e com certeza, na sequência do texto nosso, no verso 14, de 1 aos Coríntios, né, que é o texto que nós estamos lendo, capítulo 10, verso 14, ele manda o cristão fugir da idolatria, né, fugir dos pecados da mocidade, Paulo diz, mas 10, 14 ele diz, olha, fuja da idolatria, né, tudo que realmente assume o comando, e o comando deve ser de Deus, torna-se uma idolatria, né? E a Bíblia diz que a obstinação, diz lá no capítulo 15, Samuel falando, né, para Saul, a obstinação é como pecado de feitiçaria ou de idolatria. Quando eu sou obstinado, na verdade, né, eu estou me colocando até à frente da autoridade de Deus. Então a idolatria, na verdade, é um assalto contra a integridade e a autoridade de Deus. Nós vemos que o próprio diabo, na tentação, né, ele atacou a integridade, ele atacou a autoridade de Deus. É assim realmente que Deus disse, né, ele ousou, uma criatura, né, questionar o caráter do Criador. Ele colocou-se acima até do Criador, questionando o caráter, a lisura, a compostura, a autoridade, os métodos, né, os objetivos de Deus. Então ele se colocou, né, como tal. E logo depois nós vemos, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos que a idolatria, o ídolo em si, tudo que é ídolo, tudo que, né, tem esse valor maior do que Deus, é algo absolutamente condenado. Todo o pecado da humanidade, né, toda a desgraceira vem através da idolatria, especialmente quando as pessoas levantam ídolos, né, a idolatria onde há idolatria, nós vemos nos países onde há a idolatria, nós vemos que a desgraça, né, está campeada. Então nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão da idolatria, porque os cristãos idólatros, né, se nós não tivéssemos uma possibilidade de idolatrar as coisas ou valorizar coisas além dos seus valores, não estaria escrito tanto quanto a Bíblia diz, né, com relação à idolatria. Veementemente a Bíblia fala contra os idólatras, contra a idolatria. E a gente observa, né, pastor Carlos, que vocês que também estão nos vendo aí, alguns vão de concordar com a gente, né, conosco aqui, que as pessoas idolatram não só uma imagem de escultura, mas as pessoas idolatram, temos que dar filhos, carros, né, emprego, a casa onde mora, né, e assim, idolatram coisas corriqueiras, coisas simples do dia a dia, mas aquilo, né, aquilo não se torna um ídolo no sentido de religião espiritual, mas não deixa de ser um ídolo, não deixa de ser uma idolatria, né?
Tem pessoas, por exemplo, conheci pessoas que ele dava uma volta com o carro dele, pastor, e ele chegava na garagem, pegava um paninho, passava no carro inteirinho, né? Vamos supor, saiu o carro, estava chovendo, por exemplo, ele voltava da chuva, colocava o carro na garagem, enxugava o carro inteirinho, né? Quer dizer, o carro era o ídolo dele, né? Outros têm filhos, né? A gente vê até, por exemplo, né? Até uma polêmica entre aspas aqui, né? Tem gente que não vai gostar, mas vamos lá, né? Por exemplo, às vezes a criança está correndo na igreja, fazendo algum barulho na igreja, o diácono vai lá pegar a criança, o obreiro vai, tem mãe que fica muito brava, né? Não pode pegar, não pode tocar, né? Não pode chamar a atenção, porque o filho é o ídolo dele, né? O ídolo dela, né? E assim por diante aí. Então a gente vê realmente, né? Que então idolatria não é somente uma imagem de escultura, né, pastor? Ou né, o pecado de idolatria não é somente adorar uma imagem de escultura, mas sim tudo aquilo que a gente pode colocar, né, acima de Deus ou, né, no lugar de Deus. É isso, pastor? Pedro, ele fala na sua primeira carta, 1 Pedro 4:3, ele diz assim que a gente, anteriormente, nós andávamos em detestáveis idolatrias, né? Não só o ídolo ali, aquele santo ali, aquele demônio em si, mas tudo, né, que ocupa um lugar, né, de muito destaque. E geralmente essas coisas né, que ocupam esse lugar, onde se dá muito destaque, onde se dá muito valor, isso tudo torna-se um grande ídolo, né? E tudo isso com certeza entristece, né, o coração de Deus. A Bíblia diz que o avarento, né, o apóstolo Paulo fala, Efésios 5, verso 5, que o avarento, ele é idólatra, né, porque ele ama o dinheiro é o Deus dele, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado. 5:20 também de Gálatas, Paulo ele coloca a idolatria como, né, o primeiro pecado da carne, né, é a idolatria. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Não é à toa, né, que ela ocupa na lista ali o primeiro lugar, né, a idolatria, como o amor ocupa o primeiro lugar dos frutos do Espírito Santo. Então nós devemos tomar cuidado, né? Idolatramos, né, Neymar, idolatramos, né, Gabriel Jesus, Flamengo, idolatramos Corinthians, né? Damos um valor muito excessivo, né? Muitas vezes, né, pelo Corinthians, pelo Flamengo, nós gastamos muito mais tempo, né, até com futebol, com novelas, enfim, que nós gastamos com a oração, né, com a leitura bíblica. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas, a Bíblia diz que nós devemos fugir de tudo que ocupa um lugar excessivo, né, que rouba o lugar de Deus, da glória de Deus, né, que nos faz, né, ultrapassar o limite da bondade, o limite do bom senso, o limite da humildade. Nós precisamos tomar bastante cuidado, né, com esses ídolos, né? Nós vemos assim um exemplo extraordinário, Ana, né? Ana, ela tem um filho, ela clama, ela ora, ela implora, Deus concede, e então ela devolve, né, esse filho a Deus. Ao invés de idolatrar o filho, como muitos idolatram o filho, o carro, a moto, ou idolatra o cargo, né, que ocupa, a posição que ocupa, né, dá um valor muito excessivo. Então nós somos concitados realmente a tomar cuidado com a idolatria, né? Aquela velha idolatria lá de frente aos ídolos ali, né? Até realmente quase que foi banida da nossa vida, mas ainda há muita idolatria em nossas vidas. Eu já vi irmãos que faltaram a Santa Ceia para assistir São Paulo, irmãos, obreiros, né, para assistir Corinthians, para assistir Flamengo. Olha, isso é uma aberração, ainda que possa ser, né, uma vez ou outra, mas nós precisamos tomar cuidado, não idolatrar a nossa casa, a nossa congregação,
se tem alguém que nós devemos adorar, que deve ocupar o espaço absoluto da nossa vida, é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Pastor, um abração para o nosso irmão Roberto Carlos, né? Leme está assistindo aí a gente. Nosso irmão Bia Souza, Elisângela Melo ligadinha conosco também. Nela, que Deus abençoe todos vocês. Nossa irmã Maria da Glória, irmã Maria, um abração. O pastor Real teve hoje aí, né? Um abraço, Deus abençoe a senhora também, em nome de Jesus. Pastor Carlos, nós sabemos que tudo tem um porquê, né? Nós sabemos que tudo tem um porquê. E, pastor, o que se esconde de fato no pano de fundo da idolatria? O que está por trás de fato de tudo isso? Eu acredito que eu vejo assim, na verdade esse desejo, né, do homem ser honrado, né, do homem ser, vamos dizer assim, exaltado, né, a queda, na verdade, deturpou completamente a moralidade do ser humano, né? E agora o ser humano ele tem essa necessidade, né, de ser honrado, ele tem essa necessidade de ser glorificado, exaltado, com certeza, né? E ele tem esses desejos, né, até de se proteger, enfim. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque a idolatria, né, esse desejo de colocar coisas à frente de Deus, ou valorizar coisas, lugares, enfim, né, e dar esse valor, né, além, na verdade é um distúrbio, na verdade, do caráter do ser humano, né, onde ele não consegue avaliar, onde ele não consegue ter, né, uma ideia real das coisas. Então ele acaba colocando um valor além do que aquilo tem, ou seja, nele mesmo, ou da casa dele, ou do filho dele, enfim. Então toda a idolatria, na verdade, ela é provinda da queda, né? Ela é provinda, né, dessa deturpação, na verdade, com relação ao homem em si, né? Todo o ser humano. E isso tudo acabou, né, trazendo grandes dificuldades, né? Nós vemos claramente, pastor Adilson, que quando foi importante, né, que Jesus Cristo ouvisse do seu Pai, né, olha, este aí é o meu filho amado, quando ele estava descendo as águas. Este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, né? Porque quando o diabo apresenta-se no deserto e fala para se você é filho de Deus mesmo, né, transforma isso aí em pão. Ele não precisava, né, de afirmação exterior nenhuma. O próprio Deus o afirmou como filho, né? O que o diabo queria, né, é deturpar os sentimentos, as emoções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a conhecer a Deus, quando nós começamos a nos localizar e nós passamos a dar os valores devidos. O meu pai é meu pai, mas ele tem o lugar do meu pai, ele não é meu ídolo, ele não é o meu herói, mas não é meu ídolo. Meu carro, né, é legal, é interessante, mas ele tem o lugar dele. Eu tenho o meu lugar, o meu ministério, né? Você tem. Então, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos a Jesus e viemos, né, então nós começamos a ser tratado, a nossa alma, então ela começa a ser tratada, e nós começamos a realmente a deixar esses ídolos, a não nos apegar a essas coisas que são simplesmente coisas. Glória a Deus, maravilha, que bênção, né? Olha que coisa linda, né? Nós podemos estar aprendendo aqui da palavra de Deus. Pastor Carlos, vamos cantar um louvor aqui abençoado para glorificar o nome do nosso Deus. E eu quero deixar para o senhor a próxima pergunta, né? Assim que nós acabamos de adorar aqui, o senhor já responde para nós. E a pergunta é essa: pastor, como que eu posso evitar o pecado da idolatria? De que forma que eu posso evitar esse pecado? Vamos adorar o Senhor e logo após o pastor já volta respondendo para nós, em nome de Jesus. E você, olha, seja bem-vindo, está chegando agora aí, Deus te abençoe, compartilha aí a nossa live,
que é uma bênção em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Ele é nosso Deus, né, pastor? Aleluia. Nós temos que engrandecer com certeza o nome santo do Senhor. Pastor Carlos, como eu posso evitar o pecado da idolatria? Glória a Deus, né? Eu creio assim que a Bíblia recomenda que nós fujamos da idolatria, né? Mas eu achei interessante, estava pensando, pastor Adilson, porque como nós estávamos falando, o próximo pecado de Israel, a sequência da idolatria é a imoralidade, né? E o apóstolo Paulo, o que ele fala é bastante interessante, né? Porque ele diz, né, e não devemos nos fazer idólatras, nos fazermos idólatras, né? E ele diz, porque o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Divertir-se é prostituir, o carnaval, né? Então nós vemos que quando Deus ele foge do centro, do foco, né? Então perde-se a razão, perde-se a moral, perde-se nortes. E nós vemos, né, o Espírito Santo coloca no meu coração um eco claramente dos dias anteriores ao dilúvio, né? O povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo dava-se em casamento, e o povo, né, ele levantou, ele comia, ele bebia e ele levantava-se para se divertir. Então nós vemos, né, e esse divertir nós vemos claramente quando ele fala agora na sequência da imoralidade, nós vemos o grande carnaval, que aquela idolatria física, né, pastor Adilson? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, eles começaram a adorar o bezerro de ouro, mas esses aí são os seus deuses que tiraram do Egito. Então quando Deus, né, que é um Deus moral, que é um Deus de moralidade, um Deus de respeito, ele é tirado fora do foco, nós corremos o risco, né? Nós corremos o risco, né? E aí nós temos que tomar bastante cuidado, porque quando a idolatria entra,
né? Deus, ele sai do foco, a santidade, né? A pureza, né? A humildade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a fidelidade, essas coisas que são o próprio caráter de Deus, ele sai de foco, aí com certeza, né, não há mais limites, né? Então, para nós realmente fugir da idolatria, de toda forma de idolatria, das detestáveis idolatrias, realmente nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser honestos, e nós precisamos buscar de fato uma intimidade mais profunda com Deus. Porque nós temos visto, né, o pastor Adilson, como que após a idolatria, as pessoas, né, e quantas pessoas estão dando hoje mais valor a que realmente o que elas pensam, o que o seu corpo quer, do que o próprio Deus, né? Deus manda nós sermos comedidos, Deus manda nós sermos honestos, nós sermos sinceros, nós não cobiçarmos, né? E quantas pessoas, né? Nós temos testemunho disso, quantas pessoas saem muitas vezes da igreja porque elas não aceitam a disciplina de Deus, porque elas se colocam acima do próprio Deus. Isso é idolatria pura, né? Questionam a autoridade de Deus, e quando isso acontece, olha, a imoralidade é o próximo passo. Louvado seja Deus. E falando, pastor, de imoralidade, vamos para o nosso terceiro pecado de Israel, né, no deserto, que é o pecado de muita gente, não foi só de Israel não, né, o pecado de muita gente aí. A hora passa, né, pastor, mas quero dar um abração aqui, o nosso irmão Sidney Ramos ligado conosco, Levinei, Amparo, nossa irmã Cleice, nosso irmão Juliano, presbítero Célio Douglas, um abração para o nosso irmão Célio, nossa irmã Jusilei Alves ligadinha conosco também aqui, nossa irmã Cirlei Vilela, né? A paz, irmã Jusilei, viu? Deus está mandando a paz para nós aqui, pastor. A paz, irmã. Boa noite, viu? Deus abençoe. Obrigado aí pela sua participação conosco aqui. Pastor Carlos, né? Vamos tentar correr aqui por cada hora, mas você consegue falar os 5 pecados aqui, né? Temos, acho que mais 20 minutos para nós estarmos encerrando. Pastor, terceiro pecado de Israel no deserto foi o pecado da imoralidade. Versículo 8 diz assim: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Né? A gente observa aí que nos versículos acima que nós lemos aí, não se falou que caiu 23 mil, né? Mas aqui fez questão, né? No versículo que cita a imoralidade, né? O autor fez questão aqui, o escritor, de citar, olha, nesse dia caíram 23 mil pessoas, morreram por causa da imoralidade. Imoralidade, nós vamos ver, né? No dicionário, né? A definição é essa, olha, a imoralidade é caráter ou qualidade do que é imoral. E nós sabemos, pastor Carlos, que segundo a Bíblia, né, a imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão que foi estabelecido por Deus, né? Alguns exemplos aqui, olha, o adultério, né, o cobiçar alguém, né, ou a pornografia, prostituição, violentar, né, sexo antes ou fora do casamento, o homossexualismo, né, incesto, bestialidade, né, e por aí vai. Então a imoralidade, nós estamos percebendo, né, pela palavra que não é um pecado para se brincar, não. Na verdade, nem é um pecado para se brincar, né? Mas imoralidade é uma coisa muito séria. As consequências, né, pastor, para as pessoas que praticam a imoralidade, as consequências para essas pessoas são consequências pesadas e, infelizmente, né, para as pessoas que estão à volta também pagam preço, né, porque é um pecado muito grave, né? E algumas das consequências, né, da imoralidade são transtornos, pastor, olha só, transtornos emocionais muito sérios, doenças, né, sexualmente transmissíveis, a perda da confiança das pessoas, destruição por completo das famílias, gravidez indesejadas, vícios, né, sentimento de culpa e abandono, e o principal, né, a perda da comunhão com Deus. Então nós vemos aí que, né, Deus com certeza ele abomina a imoralidade, né? E pastor, qual é o castigo para quem vive na imoralidade, pastor? Na verdade infelizmente, né,
a sequência, a lógica, né, é a destruição da própria pessoa. E é interessante, pastor Adilson, estava vendo, nós estávamos falando da sequência, a idolatria, né, eles fizeram o bezerro de ouro, né, e depois, né, começou-se um grande carnaval. E o que nós vemos, na verdade, com relação à questão da imoralidade, é que perdeu-se por completo, né, o senso de reverência, de obediência, né, quando nós vemos ali, né, aqueles dois, né, que Moisés e Arão chorando, clamando em ver aquela desgraça, aqueles dois, né, um príncipe israelita com um príncipe, uma outra princesa de um outro povo lá, né, ele cata de mão dada, praticamente quase que passa por cima de Moisés e de Arão, que está ali chorando, e vão à tenda para prostituir-se. E Finéias, cheio do zelo do Senhor, entra por trás com uma lança e os atravessa, os dois no ventre. Né? Nós vemos que perdeu-se o senso por causa da idolatria, né? E entrou-se em uma grande imoralidade. Né? Falta de moral, na verdade, né? Falta desse caráter realmente, né? Desse senso do que é correto, do que é certo. E é interessante que a Bíblia, lá no livro de Êxodo, ele não fala em 23 mil, lá fala 24 mil. Não sei porque Paulo ele coloca 23 mil, mas o texto, se os irmãos quiserem lá ver, né, o texto lá fala de 24 mil que foram mortos. Que coisa, hein? 24 mil num só dia. Então, qual é o fim do imoral, né, daquele que não tem, que perdeu-se a moralidade? O apóstolo Paulo, ele diz algo sério à igreja de Coríntios, né? Olha, tem pessoas no meio de vocês que começam, 1 Coríntios 5:1, que cometem imoralidade, e imoralidade tal, né? Tanto imoral no sentido sexual, algo errado, fora dos padrões, como uma imoralidade ao ponto de ter alguém de se deitar com a própria madrasta. E o apóstolo Paulo disse: eu já sentenciei tal pessoa, que ele seja riscado, que ele seja banido, né? Ele, em outra parte, ele diz: olha, eu entreguei ele a Satanás para que a carne seja destruída. Então, qual é o fim da imoralidade? São as doenças, é a perda da confiança, a perda, muitas vezes, da salvação, né? A imoralidade. Nós temos que tomar bastante cuidado com a imoralidade. O apóstolo Paulo, ele aconselhando a Timóteo, ele diz: olha, as moças, você exorta as moças com toda pureza. Toda pureza. Tem uma moça, uma vez, congregava na nossa congregação, congregou conosco um bom tempo. Ela nos contou que antes dela vir para a nossa igreja, pastor Deus, ela frequentava uma igreja na cidade e ela tinha sérios problemas, e lá o pastor chamou ela numa salinha e pediu para ela tirar a roupa para poder orar por ela. Da igreja que ela congregava, pastor? Da igreja que ela congregava. Não é possível, irmão. Falou: ela falou muito chorando. Aí o pastor pediu para me tirar a minha roupa, descer, abrir minha roupa, tirar a minha roupa. Você vê como é que absurdo, né? Tem diabo no meio, né? Demônio puro. Então nós precisamos tomar cuidado com a imoralidade. E aqui, com certeza, ele está falando com a imoralidade sexual, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque para muitos, né, fechou a porta, pode tudo. Nós temos que tomar esse cuidado. Nós somos ser moral, né? Deus, na verdade, ele estabelece regras, ele estabelece padrões, né? Ele chega a dizer lá em Romanos 1, verso 18, que as próprias mulheres mudaram o seu uso natural, os varões se inflamaram, varões com varões. O que aconteceu? Eles estão recebendo no seu próprio corpo o merecido castigo do seu pecado. Então nós temos que tomar bastante cuidado. A igreja
tomar bastante cuidado com relação a, especialmente, essa imoralidade sexual. Nós vemos, né, que perdeu a primogenitura, né, o primeiro filho eu esqueci o nome dele, o primeiro filho de José, ele subiu ao leito do seu pai, e o primeiro filho de Jacó, né, ele perdeu o direito de primogenitura. E nós vemos que José, não Judá, José, né, foi-lhe dado o direito de primogenitura. O próprio Jacó, né, na bênção final, ele diz: olha, dou-te o dobro do que eu dei para os seus irmãos. Né, o primogênito, ele tinha, né, o direito do dobro de herança, e Jacó deu a primogenitura a José. E nós vemos que José foi um moço casto, né, que quando a mulher o tentou, né, ele se esquivou, ele fugiu da prostituição, ele fugiu do adultério, ele fugiu de algo que era imoral. Ele chegou a dizer: olha, o meu patrão, ele me deixou tudo à disposição, a única coisa que ele me vedou é você, porque você é esposa dele. Seria um ato de imoralidade, né, ele quebrar esse pacto de fidelidade que ele tinha com o seu patrão, esse pacto de confiança que ele tinha com o seu patrão. Então ele foi casto, ele foi beneficiado com isso, né? Nós vemos que o próprio Salomão, o próprio rei Davi tiveram bastante dificuldade com essa relação sexual, com essas imoralidades todas, e eles infelizmente morreram cedo, tiveram muita dificuldade. Toda a sua família, né, sofreu terrivelmente por causa dessa questão da imoralidade. E com certeza, né, a Bíblia diz ali que num só dia, por causa dessa imoralidade desenfreada, né, tem muito assunto, né, pastora Dilson? Mas nós, obreiros e obreiras, necessitamos tomar cuidado, né? Quanto mais, né, morais, mais sérios, mais castos nós pudermos ser, mais Deus será glorificado, menos problemas teremos, né? Menos problema terá os nossos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Carlos, nosso tempo está indo embora, temos mais 2 para falar ainda, né? Mas eu tenho que perguntar para o senhor isso aqui, ó, com relação à imoralidade, pastor. Já quero pôr 2 perguntas, mas só para nós estarmos ganhando um pouco de tempo aqui. O caso de Sodoma e Gomorra, pastor, foi um exemplo claro da punição, né, de Deus com relação a este pecado. E por que a reação de Deus ela é tão forte contra a imoralidade, pastor? Porque com certeza, né, Sodoma e Gomorra, com certeza, né, diz, né, o querido Judas, irmão de Jesus Cristo, que Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, né, as cidades vizinhas, foram colocadas como exemplos daqueles que procuram andar de forma ímpia, né, porque a imoralidade é uma impiedade, é uma falta de piedade, é uma falta de castidade, e com certeza, né, atrai a ira de Deus. É normal, né, pastor Deus, porque quando se corrompe, na verdade, os bons costumes, né, isso tudo já de uma forma natural, como você diz aí, várias dificuldades, vários transtornos, exatamente porque a imoralidade também ela ataca as outras pessoas, né? As pessoas que são imorais, elas transgridem com os seus próprios limites, ultrapassam os limites dos outros, ferem os outros emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, com toda certeza, né, há um desencadear do desagrado de Deus, né? A própria a imoralidade absolutamente desenfreada, né, atrai todos esses transtornos psicológicos, atrai todas essas dificuldades físicas, né, de alma. Então, com certeza, nós temos que tomar bastante cuidado com relação
a imoralidade. E olha, a igreja com certeza tem tido muita dificuldade com relação a essa questão, principalmente da imoralidade sexual, que é o caso, né, tratado pelo apóstolo Paulo. Maravilha, um abraço ao nosso irmão Robertinho. Pastores, Deus seja louvado por esses ensinamentos. Amém, irmão Robertinho? Deus abençoe, viu, querido? Moisés ligadinho conosco também, olha, acabou de entrar aí. Sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus Cristo. Pastor, para nós fecharmos então aqui, né, a imoralidade, nós podemos dizer então, pastor, que o ideal para o ser humano é seguir o padrão sexual estabelecido por Deus, né? E com certeza todos estarão debaixo da bênção de Deus, né, da aprovação de Deus, e com certeza, né, não vai dar problema para ninguém se nós seguirmos o que Deus estabeleceu. Pastor, quarto pecado, vamos lá. O quarto pecado é colocar Deus à prova, né? Ou não colocar Deus à prova. No versículo 9 diz assim, olha, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Lá em Mateus 4, também 7, o próprio Jesus disse, né? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas pastor, aqui ele está aqui reprovando, né? Alguém colocar Deus à prova. Mas lá em Malaquias 3,10 ele fala, né? E fazei prova de mim. Tem alguma ligação isso? Como fica, pastor? Ou em Malaquias é uma coisa e aqui, né? O que o senhor está falando outra coisa, né? Tem alguma ligação? Na verdade, Malaquias, né, pastor Adilson, na questão, no original de Malaquias, e há várias traduções, a tradução atualizada, ela coloca, né, e provai-me nisto, ou seja, prova que eu sou bom, né? Provai, porque tem um texto, um salmo que diz, provai-me e vede que eu sou bom. Não fazer prova, mas eu vou provar a bondade e a fidelidade de Deus. Em alguns textos, né, como a Corrigida, algumas outras falam, né, e fazei prova de mim. E na verdade eu estou mais com a ideia do provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos mandar uma bênção tal, né, que dela vos advém uma grande abastança. Então eu estou mais nesse sentido mesmo de ser fiel, e eu vou provar a fidelidade de Deus, não precisar fazer prova de Deus. Testando a fidelidade de Deus, né? Testar a fidelidade de Deus, porque na verdade essa ideia, né, é tentar a Deus, né? Capítulo 16 do livro de Números, ele fala, né, 16, e ele diz lá, e não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, né, ali em Mateus capítulo 4, ele procurou fazer com que Jesus tentasse a Deus, ou seja, obrigasse a Deus a agir de acordo com o que ele prometeu. Não, o filho de Deus pula, porque está escrito, né? Os seus anjos vai dar ordem a seu respeito, ele vai te guardar, tal. E Jesus Cristo, ele cita então 6,16 do livro de Deuteronômio, onde ele diz lá, não tentarás o Senhor teu Deus. E na verdade, nós temos que tomar esse cuidado, né? Esses dias, olha, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer, o Senhor vai fazer. Não, você está tentando a Deus. Na verdade, a Bíblia diz que eles tentaram Deus no deserto. Eles pediram carne, né? Deus deu carne a eles, né? Deus já ficou chateado com eles, porque nós vemos que no meio desse colocar o Senhor à prova, né? De tentar o Senhor, nós vemos assim que geralmente há uma grande insatisfação, né? Porque dentro do contexto que fala ali que eles tentaram o Senhor, a Bíblia diz que o povo ele começou a se tornar impaciente, né? E eles começaram a reclamar daquilo que Deus provia a ele. Então nós devemos tomar cuidado, né? Deus estava provendo o manjar do céu, o manjar dos anjos, os bolos eram como gosto de mel, né? E eles, né, esse pão vil aí, nós temos saudade da cebola, dos alhos, dos pepinos, né? Eles começaram a cobiçar aquelas coisas que eles comiam quando eles eram escravos, né? Cobiçaram essas coisas, né? E realmente
Nós temos que tomar cuidado de estarmos insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado e começarmos a pressionar a Deus, né? No sentido de praticamente querer se exigir que Ele faça aquilo que Ele prometeu. Ele o fará se nós somos fiéis, se nós somos sinceros, né? Então eles começaram a perguntar: realmente, será que Deus está no nosso meio? Será que Deus pode também nos dar carne para comer? Sabe, vocês tiraram nós do Egito e agora nós estamos aqui nesse deserto. Então eles, de alguma forma, eles estavam tentando a pressionar, eles estavam querendo colocar Deus à prova, provar. Deus realmente, eles até perguntaram, né? Deus realmente está no nosso meio? Né? E isso indignou Moisés, indignou Deus assim de uma forma muito grande, né? E a Bíblia diz que por causa disso, né, pastor Adilson, eles pereceram pelas mordeduras da serpente. Por causa disso, desse colocar Deus à prova, né, Deus mandou serpentes abrasadoras. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esta questão, né? Deus sim, Ele tem prometido, Ele é fiel, Ele cumpre, mas nós temos que tomar cuidado de pressionar a Deus, né? Nós vemos, né, o caso lá até do próprio Abraão, que não aguardou, né? Ele anuiu ao conselho de Sara, né? E hoje nós vemos a grande desgraça, né? De alguma forma, talvez, né, Sara pressionou ali a Abraão e em si, né, tomaram uma atitude, talvez meio, ao invés de aguardar o tempo, a ação de Deus. Então nós precisamos de tomar bastante cuidado, né? Jesus Cristo, Ele deu uma resposta para João Batista, né? Quando João Batista também meio preocupado, será que esse é o Messias mesmo? Será que devemos esperar outro? Né? Então Jesus Cristo, Ele cura cego, manco, aleijado, Ele manda dizer isso a João Batista, e depois Ele diz para falar para João Batista: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Ou seja, puxa vida, por que eu estou sofrendo agora? Muitas vezes nós colocamos: Deus, por que essa prova agora? Como se estivesse falando: Deus, puxa vida, me tira, o Senhor não sabe o que você está fazendo, o Senhor não sabe meus limites. E Deus, nesse mesmo texto, Ele diz que Ele conhece os nossos limites, Ele não deixa-nos ser tentados além do que nós podemos suportar. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós ficamos meio impacientes: está demorando. Mas quando eu falo que está demorando, eu estou dizendo que Deus, Ele não tem o controle, Ele não tem o kairós. Então nós temos que tomar cuidado, meio impaciente: por que aconteceu isso? Olha, onde que estava Deus? De certa forma nós estamos questionando a honradez, a veracidade, né, a lealdade de Deus. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, porque o próprio, né, por causa da dificuldade às vezes, né, as pessoas até tentam a Deus, questionam a Deus. Só que Deus realmente está no nosso meio. Então nós vemos até que a Bíblia diz que por causa da angústia, da servidão dos israelitas, ali quando Deus manda Moisés, eles nem dão atenção a Moisés, né, nem a Moisés mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós sermos zelosos e cautelosos, né? Porque Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deuteronômio capítulo 8, 16, Ele diz que Ele te humilhou, te fez andar nesse deserto cheio de escorpião, sem água, praga, urtiga, cobra, para no fim te fazer bem. Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não precisamos colocar ou questionar, ou de alguma forma forçar a Deus a fazer alguma coisa, sabe? Amém, glória a Deus. Tá aí, meu irmão, olha, que Deus abençoe, né? Uma palavra tão boa, né, pastor? É tão gostoso estar aqui, né, comentando com os irmãos, aprendendo. Nossa hora já foi, pastor, olha que pena, né? Nossa hora já foi praticamente. Aí tinha mais um, vamos falar rapidinho, pastor? Só para não deixar para depois, né? Mas olha, um abração para a nossa irmã Andréia Lima, o nosso querido irmão Natanael, nosso querido maestro Natanael, um abração, querido, Deus te abençoe, viu? Esse toca demais, viu, pastor? O moço, olha,
num piano aí, não é brincadeira não. Um abração, Natanael. Nossa irmã Gislaine entrou de novo aqui, os irmãos lá do Celeiro dos Profetas também estão ligadinhos conosco. Nossa irmã Kátia Souza, seja bem-vinda também, em nome de Jesus Cristo. Pastor, aqui, né, vamos sintetizar aqui, né, pastor Máximo aqui, né, mas a quinta, né, o quinto pecado do povo de Israel no deserto foi a murmuração, né, diz assim o verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, né. O pecado, pastor, da murmuração é gravíssimo também, né? É gravíssimo, pastor Dilson. Se nós temos visto isto, né, se nós temos falado, se nós sempre nos medíssemos pela palavra de Deus, como nós temos falado, nós ficaríamos assustados, pastor Adilson, com o que nós temos perdido, com a quantidade de pessoas que estão sendo, né, vítimas disso que está escrito aqui. Estão sendo vítimas, são milhares e milhares de cristãos que estão em sofrimento e angústia, morrendo de todo tipo de morte violenta, desgraçada, vida de carestia, vida de dor. Pelo exterminador. Exatamente, porque do jeito que aconteceu, Paulo diz, toma cuidado para que não aconteça isso com vocês. Essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, nós precisamos vigiar, estão escritas para advertência nossa, né? E a murmuração é uma insatisfação, né? E nós vemos que essa murmuração, o povo de Israel murmurou muito, assim como os fariseus, saduceus, herodianos, judeus, né, dezenas de vezes murmuraram contra Jesus Cristo, não aceitaram, porque murmurar é não aceitar, né? Por causa disso há uma insatisfação e nós murmuramos. O próprio Moisés falou, mas o que é a sua murmuração? É contra quem? Quem que é Arão, puxa vida? Quem que é Arão? Vocês estão murmurando contra ele, né? E a murmuração é contra Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado. Murmurar, eu até coloquei aqui, murmurar é queixar-se em voz baixa, é falar mal de alguém ou de alguma coisa, né? Murmuraram contra Moisés, e a Bíblia diz que e é um pecado que realmente nós temos cometido, há uma insatisfação, ao invés de nós orarmos, ao invés de nós clamarmos, ao invés de nós suplicarmos, ou irmos e falarmos, nós ficamos murmurando, falando entre os dentes. Então nós temos que tomar cuidado com essa nossa grande insatisfação que leva a gente a ficar murmurando de quase tudo, né? Tá sol, murmura, tá chuva, murmura, dia, murmura, tem neve, murmura, tem carne, murmura, não tem carne, murmura, né? Veio, não murmura, não veio, murmura. Então é uma murmuração, é uma insatisfação geral, uma falta de satisfação em Deus. E a Bíblia diz aqui, né, que eles foram mortos pelo exterminador, foram destruídos, né, aquelas pessoas que começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar, o fogo de Deus acendia no meio deles, o zelo de Deus, a misericórdia, né, a misericórdia de Deus. O próprio Deus diz, até quando eles vão, né, recusar de me ouvir? Né? Já fiz milagres no meio deles, né? E é sempre aquela insatisfação. Então nós temos que tomar cuidado, vamos buscar a Deus, vamos nos convertermos de fato, sermos honestos, sermos sinceros, né? Levar uma vida de oração, de dependência de Deus e pararmos de murmurar. A Bíblia diz, Filipenses 2,14, que nós devemos deixar, né? Diz assim, olha, façam tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. A murmuração faz com que nós deixemos de ser irrepreensíveis e seremos irrepreensíveis. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus sinceros, no meio de uma geração pervertida. Perverso, né? Verso é vértice, lado, né? Essa geração está no avesso, literalmente no avesso, e nós precisamos estar no certo, no lado certo, né? Então nós devemos fazer tudo sem murmuração e nem contendas, porque nós estamos no meio de uma geração totalmente perversa, que murmura, e nós, como filhos amados de Deus, devemos estar satisfeitos, né, dependendo de Deus, orando e clamando a Deus.
E ele diz também, né, ele diz lá, né, sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Então a murmuração com certeza é uma insatisfação, e a insatisfação contra o pastor, é contra o pai, contra o líder da escola dominical, né, contra o marido, contra o prefeito, contra o governador. Essa é uma insatisfação contra Deus, é uma alma insatisfeita, uma alma, né, que realmente não teme a Deus, né, como o próprio Jó, certa vez, Deus disse: quem é esse aí que encobre os meus conselhos com palavras tolas aí, né? Abre a sua boca aí e vai falando o que bem entende, totalmente insatisfeito. Então nós precisamos buscar a Deus, nos satisfazermos realmente em Deus. É um pecado que está muito, muito presente na nossa vida, mas ele precisa ser banido, né? Nós precisamos realmente crucificar o velho homem, fazer morrer esta velha natureza insatisfeita, murmuradora. Nós vemos, né, o caso de Coré, Datã e Abirão, que final terrível teve eles, né, e a congregação deles, por causa dessas murmurações que eles tiveram. Então fica de exemplo para nós, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Maravilha, louvado seja Deus. Podemos dizer, né, pastor, para encerrar aqui, que a murmuração é uma semente do diabo na vida das pessoas, né? Semeia aí a murmuração a fim de que o exterminador apareça, né? E extermina aí praticamente tudo. Então fica aí, né? Fica a dica aí, não nossa, né? Mas da palavra de Deus. Está na Bíblia isso aí, tá ok? Um abração para o nosso irmão Márcio, que acabou de entrar. Pastor, chegamos no final daqui da nossa programação. E eu queria aqui da minha parte finalizar dizendo da seguinte forma: olha, os murmuradores estão sempre insatisfeitos, né? Os murmuradores estão sempre insatisfeitos. Pastor, para nós encerrarmos, as considerações do senhor. Quero louvar a Deus, né, pela oportunidade. Na verdade, o espaço é tão curto, né, para falar de tantas coisas, mas o que eu acredito, o que fica para nós de lição na verdade, o grande desejo, a grande necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. É a grande necessidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 49, que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer agora a imagem do que é celestial. Então esse é o nosso desafio, não é? É desencarnar o velho homem e encarnar o novo homem, segundo Colossenses 3, 10 e 11, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos um processo inverso hoje, né, de reconstrução, na verdade, da imagem de semelhança de Deus. Então vamos levar a sério, vamos buscar a Deus, vamos ler a Bíblia, vamos ser bastante honestos conosco mesmo, honesto com Deus e honesto com todos, né? Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Você tem um final de segunda-feira abençoado, uma semana cheia de glória, de poder, e que verdadeiramente, né, pastor Adilson, nós possamos assumir a responsabilidade de sal e de luz neste mundo. Glória a Deus, aleluia. Pastor, você faz oração abençoando os irmãos? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos compartilhando de Ti, Senhor, nesta noite especial. Pai, são 5 para as 23 horas, todos esses que estiveram conosco, Senhor, sejam recompensados. Que a mão do Senhor, ó Pai, de uma forma especial esteja sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse obreiro, sobre esse filho, Senhor Deus, sobre esse servo, sobre esse amado, sobre esta amada. Ó Pai, que o Senhor possa realmente continuar iluminando o coração, o entendimento de cada um deles, dando força, dando graça, dando a Deus a eles ousadia para um testemunho de fidelidade. Espírito Santo, nos ajuda verdadeiramente a subirmos para um outro degrau de glória. Pai, nos ajuda a testemunharmos realmente, Senhor, da recriação do nosso espírito,
da regeneração do nosso espírito, Senhor Deus, e que o Senhor continue trabalhando na renovação da nossa mente e na restauração da nossa alma, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados e ser glorificado, ser honrado na vida, no ministério de cada um desses queridos e amados que estiveram conosco e que ainda, Pai, estão conosco neste momento. Que em tudo o Senhor seja louvado e glorificado. Em Jesus Cristo, amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Carlos, que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Olha, um beijo no teu coração. Nós vamos encerrar com este louvor e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ok? Igreja Cristã, eleitos de Deus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Aleluia. Tua palavra se cumprirá, Tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, Tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei